todos, eu sou Marconi Santiago, esse é o Coffee and Rio, podcast oficial do curso Refrativa Rio, e hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais importantes em cirurgia refrativa, que é exatamente o paciente com hipermetropia. É uma área bastante prevalente, que tem nuances, e a gente recebe hoje, né, como convidada aqui uma das minhas grandes amigas, a doutora Carla Medeiros, e a gente já vai te ouvir, Carla, e também está aqui comigo, ela que sempre abrilhanta esse programa, espero que tenha descansado nesse período de férias, que é a Cláudia Morgado. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, gente. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Marconi? Estou muito feliz de estar aqui hoje com a Carla, que é uma pessoa que está com o Marconi desde o primeiro Refrativa Rio, né? E ainda mais para falar desse tema, né, de hipermetropia, que eu acho que é um tema que para os oftalmologistas tem algumas coisas que geram desafios, tanto que das cirurgias refrativas ainda é uma área que está pouco realizada, né? Tipo, tem menos cirurgias refrativas para hipermetropia do que para os outros tipos de ametropia. E eu queria lembrar que a Carla dá essa aula também no curso, né, Marconi? Exatamente. Então, com mais profundidade ainda. E a gente também acaba vendo isso nos wet labs de planejamento, né? De cada laser. É uma área sobre a qual a gente fala muito. Mas a gente queria saber, Carla, tá feliz de estar aqui com a gente? Oi, pessoal. Nossa, eu tô muito feliz de estar de volta a casa, né? O bom filho sempre volta a casa. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar desse tema que eu gosto tanto. E sobre o curso, né, que uma coisa que eu falo tanto no curso e que a gente debate com tanta profundidade, né, porque realmente, assim, eu sempre gostei de hipermetropia, sempre falei sobre hipermetropia, então é sempre bom a gente poder dividir, porque a gente acaba sempre aprendendo muito mais, né. Sem dúvida. E antes da gente começar, eu queria lembrar, né, o Refrativa Rio esse ano, de 26 a 30 de março, a gente está trabalhando muito, mais uma vez, para fazer o maior e melhor Refrativa Rio de todos os tempos. Serão mais de 100 aulas, a gente vai passar de 120 aulas, mais de 40 wet labs. A hipermetropia, por exemplo, a gente tem uma parte do Refrativa Rio onde a gente fala das peculiaridades de cada uma das ametropias para que, né, o cirurgião que vem ao curso entenda como planejar, quais as nuances, né, das ametropias no planejamento. Então a gente tem uma parte importante da nossa programação científica sobre isso, e depois a gente ainda fala sobre esse tema em cada um dos dry labs, que é uma originalidade, um aspecto bastante cuidadoso, né? Representa o nosso cuidado com os alunos, onde a gente tem dry labs específicos de cada excimer laser. Então, né, do Wave Light, do aparelho da Schwind, do aparelho da Zeiss, da Bausch, o Visa, todos. E aí, lá em dry labs de 2 horas, nos módulos básico e avançado, a gente ainda tem mais um reforço sobre cada nuance, todas os softwares disponíveis, né, em como planejar cada aparelho especificamente. Então eu queria lembrar a todos, né, entra lá no nosso site refrativario.com e se inscreva, né, Cláudia? Isso. Assim, inclusive essa parte dos dry labs específicos de cada laser, cada plataforma, isso é muito importante para o usuário, né, porque existe diferença entre as plataformas de laser, algumas usam normogramas, outras não usam normogramas, algumas têm algumas plataformas de tratamento que pode otimizar o tratamento para aquele paciente em específico, outras não. Então é muito interessante você saber ali o que você vai usar e já sugar o máximo que você puder daquela plataforma para poder aperfeiçoar ainda mais os resultados, né? Refinar mais ainda, né? Sem dúvida. Com certeza. Pois viu, Cláudia, assim, é um podcast muito especial, a gente estava já aguardando esse podcast há algum tempo, com ansiedade, assim, porque obviamente tem várias pessoas no nosso time, todas elas são muito importantes, mas assim, a gente tem um carinho muito especial pela Carla, né, porque é uma pessoa que além de ter um conhecimento extraordinário, né, que eu acho que obviamente é o mais importante, né, para se manter no nosso grupo, mas é um ser humano também incrível, né? Então essa combinação muito rara. Então eu fico muito feliz, assim, Carla, de não só... eu já conheço a Carla há mais de 10 anos, né? E então ter você com a gente no nosso grupo, participando tão intensamente, a gente cada vez quer mais, né? Sim. Da tua incrível participação, mas de novo, assim, embora você seja uma pessoa muito talentosa, com muito conhecimento,
as suas maiores virtudes são, acho que é a pessoa que você é. Então, de verdade, a gente está muito feliz. É um episódio especial pra gente aqui hoje. E a Carla muito obrigada. E a Carla tem uma coisa que o Marconi tem muito também, que é essa facilidade de passar o conhecimento, assim. E a disponibilidade para isso, né? A Carla ajuda, e não só quando a gente fala de oftalmo, mas em relação ao trabalho do curso, ao trabalho do doutorado, ela sempre está disponível para as dúvidas que a gente tem. Então, assim, ainda bem que você escolheu ela como aluna. Não, assim, eu não sou de ficar, você sabe, eu não sou de ficar fazendo média, assim, mas assim, eu acho que a Carla tem uma coisa muito legal, que assim, ela tem um compromisso em tudo que ela faz, que ela quer que seja muito bem feito, que eu sei que até te gera um certo estresse interno, mas isso é uma característica incrível. E outra coisa muito legal é que ela lida muito bem com a crítica. Eu falo sempre isso, eu cansei de ouvir crítica, óbvio que às vezes no início a gente fica meio chateado, mas assim, a gente precisa saber ouvir a crítica, né, com muita maturidade, sem essa coisa meio... sabe, então entender, e a Carla tem também essa grande capacidade. Então assim, não quero ficar mais, é que a gente precisava fazer essa introdução que você merece demais. Assim. Ai, gente, muito obrigada pelas palavras, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Vocês sabem que isso aqui para mim é família, né? Então, eu acho que essa é a definição perfeita, é a família Refrativa Rio, então é sempre muito especial estar aqui com vocês. Gente, então vamos falar de hipermetropia, né? Então, para começar, assim, a gente falou sobre isso, que o excimer laser para hipermetropia ainda é uma parcela pequena das cirurgias refrativas, né? Carla, por que você acha que isso ainda acontece isso? Bem, eu acho que, primeiramente, o tratamento da hipermetropia, ele é mais desafiador, porque a hipermetropia tem 2 componentes. Tem o componente manifesto e o componente latente, né? O componente latente é aquele que a gente mede através da ciclopegia. Então, acaba que se a gente trata de maneira insuficiente a hipermetropia latente, a gente vai ter um erro residual ou uma regressão. E se a gente acaba hipercorrigindo a hipermetropia, a gente vai ter um paciente míope, que vai estar insatisfeito. E o segundo motivo que eu acho pelo qual a hipermetropia ainda é um tratamento que é subutilizado é porque no passado a hipermetropia estava relacionado a excessivas erros residuais e elevadas taxas de regressão. Eu acho que isso tem muito a ver com as plataformas que a gente tinha disponível naquela época, a tecnologia daquela época, que felizmente a gente melhorou absurdamente. E o segundo ponto que é muito importante é pela ausência de conhecimento total, assim, era tudo feito muito empiricamente. Então, a falta de conhecimento dos limites, o conhecimento ainda não está totalmente estabelecido. Para a gente ter ideia, no começo se tratava 10, 13 graus de hipermetropia. Nossa, Então, consequentemente, os resultados eram piores, a tecnologia era pior, e isso ficou ainda um estigma muito, assim, muito ruim para a hipermetropia, que eu acho que é até... assim, maldoso, não digo que seja maldoso, assim, mas não acho que é real. Porque evoluiu, né, e melhorou, a gente hoje em dia sabe os limites, até por isso que a gente está aqui, né, para discutir as ametropias até o máximo que a gente pode tratar, né, para ter segurança e para ter bom resultado, né, e como você bem falou, os lasers melhoraram também, então a gente tem uma previsibilidade bem melhor, né. A fama da cirurgia da hipermetropia laser, eu acho que ela é ingrata. Acho que é essa palavra que eu queria chegar, sabe? Não, muito legal mesmo. E você sabe que é interessante isso, assim, porque quando a gente divide em grupos etários, né, nos estudos mais epidemiológicos sobre cirurgia refrativa, a gente vê claramente uma diferença, assim, né, em pacientes mais jovens, em geral a prevalência maior de míopes. Mas quando a gente analisa pacientes mais acima de 40 anos, um pouco mais velhos, a prevalência é muito maior de hipermétropes, que é quando esse paciente começa realmente a ficar mais incomodado. Então, na verdade, assim, é muito importante isso que a Carla colocou, porque o cirurgião precisa ficar atento. Por isso eu não gosto muito daquele estigma, aqueles slides que estigmatizam, né?
o paciente candidato à cirurgia refrativa. Então, a gente precisa entender, principalmente o paciente acima de 40 anos, liga o sinal de alerta, deve ser um paciente, pode ser, grande chance de ser um paciente hipermétrope, mostram os estudos epidemiológicos, né? É maior o grupo de hipermétrope que vem ao consultório, estudos recentes do grupo do Mimone em Israel, com mais de 6 mil pacientes, mostram isso de maneira muito, muito clara. E outro ponto legal sobre essa coisa que a Carla também colocou muito bem, que eu acho legal a gente aprofundar, sem entrar na área de limites sobre as quais a gente vai falar daqui a pouco, mas já que você falou dessa coisa realmente, o período, né, a cirurgia refrativa é engraçada. A gente começa o excimer laser ali no final da década de 1980, e a primeira metade da década de 1990 é um período em que a gente ainda caminhava, digamos assim, com modos de ação com excimer laser que realmente ainda eram muito iniciais, perto do que a gente faz hoje. E a cirurgia para hipermetropia foi uma das mais impactadas nisso. Quando a gente faz os estudos de revisão, né, você sabe, eu estou para publicar um estudo de revisão importante em hipermetropia, e a gente viu que é muito legal. Esses casos de regressão, principalmente estão associados a modelos de laser, regressão ou número de olhos que não chegam a 20/20, percentual de olhos que não chegam a 20/20 ou que não ficam dentro de mais ou menos meio. O grupo maior em que isso acontece são pacientes com modelos de lasers, tratados com modelos de lasers antigos, né, então com taxas de tratamento, né, com velocidade de tratamento baixas, de 200, às vezes até 400 Hz, mas principalmente os modelos menores de 500 Hz. E outro ponto importante, com zonas ópticas menores. E eu sempre falo, eu gosto de falar dessa coisa da velocidade, da taxa de pulso, né, de 200. Hoje a gente já tem lasers com mais de 1000 Hz, que é legal exatamente o que essa transição representou. Que é uma coisa até para dizer que muitos cirurgiões hoje nem não conhecem essa história, né? E é muito importante entender isso. Porque no início, a gente fazia tratamentos, né, os broad beams, né, eram faixas largas de tratamento. Isso fazia com que o tratamento pudesse ser rápido, já que você tratava uma faixa, rapidamente, mas com dificuldade de tratar tratamentos mais complexos, principalmente os tratamentos para hipermetropia. Então o que se pensou? Bom, vamos diminuir os spots. Vamos fazer spots menores. Só que ao fazer spots menores, pensa, aquele tempo que eu levava usando uma faixa larga e tratando de uma vez, se eu diminuísse para spots menores, o que aconteceria? O tempo aumentaria muito. Então a gente poderia ter córneas chegando a 60 segundos ou mais, dependendo do tratamento. Isso levaria a um ressecamento. Eu mostro, inclusive, em uma das aulas do Refrativa Rio, como esse ressecamento pode ser assimétrico e, inclusive, justificar paciente sintomático no pós-operatório. Então, pensa, se eu reduzir o tamanho do spot, para tratar a mesma metropia, precisaria de muito tempo. Então, o que eu vou fazer para diminuir esse tempo? Eu preciso aumentar a taxa, preciso aumentar a minha fluência. Então, a gente passou de 200 para 400, para 500, para 1000. Só que o desafio será que se eu aumentar a velocidade, eu não vou fritar literalmente essas córneas? Então, a gente conseguiu entender com os estudos hoje que tratamentos que fizeram duas coisas, que vão... limites entre 1000 e 2000 Hz, por exemplo, a gente sabe hoje que é bastante seguro em termos de temperatura, e além disso, fazendo com que os spots circulares não sejam sempre aplicados no mesmo lugar. Então o laser é aplicado de uma maneira em que os spots são mudados de posição conforme o tratamento vai se desenvolvendo, né? Hoje com os chamados flying spots ou análogos. Então a gente conseguiu sair de um tratamento em faixa amplo, diminuir o spot, aumentar a velocidade de uma maneira que ainda fica seguro em termos de temperatura, né? Fazendo com que a gente tenha os spots também aplicados em pontos diferentes de maneira subsequente, né? Então isso tornou o tratamento, ao mesmo tempo, muito para os tratamentos complexos, principalmente as hipermetropias, a gente conseguiu fazer tratamentos hoje altamente reprodutivos. E, paralelamente a isso, a gente conseguiu também fazer com que as zonas ópticas fossem maiores, principalmente as zonas de transição. E a gente vê que tratamentos com zonas ópticas tão largas quanto 6,5, outro aspecto que a gente viu no nosso estudo de revisão também, que os piores casos eram zonas ópticas menores que 6. Mais chance de regressão. Mais chance de regressão, mais chance de olhos não ficando entre mais ou menos meio e mais um percentual maior de olhos não ficando em 20/20, 20/30. Então, né, aumentar o speed rate, né, o fluxo, né, aumentar a fluência, a velocidade, né, acima de 500 para cima, né, e aumentar, e ao mesmo tempo
Paralelamente a isso, ter zonas óticas mais largas ajudou muito. E aí, como a Carla falou, muitos desses resultados que impactaram cirurgiões no passado eram por consequência dessas características que hoje não estão, já foram solucionadas. Já foram solucionadas. Né? E assim, essa coisa da zona ótica ela é muito importante, porque, na verdade, os estudos mostram que a zona ótica efetiva no tratamento da hipermetropia, ela vai reduzindo com o tempo. Então, assim, se você já tinha uma zona ótica muito pequena e ela vai diminuindo com o passar do tempo, isso acabava gerando resultados visuais ruins. Mas se você tem uma zona ótica muito ampla, então a sua zona ótica final efetiva, mesmo que ela diminua, ela ainda vai continuar sendo suficiente para garantir uma boa visão para o paciente. E uma coisa muito importante sobre essa questão de aumentar a fluência do laser é que esse leito estromal, ele fica mais smooth, né? E quando ele fica mais smooth, o epitélio age menos. E a gente sabe que a hipermetropia e o papel do epitélio é muito importante para que tenha um resultado mais duradouro e um resultado melhor, uma performance melhor. Então, eu acho que são pontos sine qua non, assim, para um resultado legal na cirurgia de hipermetropia, né? Sim, são condições essenciais. A gente vai falar um pouco mais ainda sobre o epitélio quando a gente falar de regressão, mas fala, pode. Não, eu acho que justifica bem mesmo. Então, porque era tão menos realizada, né, antes, por conta desse histórico mesmo que vocês exemplificaram, na verdade, brilhantemente aí. A Carla, quando começou a falar, falou também do outro ponto sobre a refração, né? Que eu acho que é um ponto legal da gente falar. Explorar um pouquinho. Porque a hipermetropia tem isso, né? Tem a refração latente, tem a refração manifesta, e assim, sempre é uma dúvida de qual que você vai tratar, dependendo da idade do paciente, né, tudo isso, e até o máximo que você pode tratar também. Acho que é interessante falar do quanto de hipermetropia é o máximo que vocês chegam no tratamento. E se isso tem a ver com o resultado também. No dia a dia, Carla, você acaba tratando mais a latente ou a manifesta nos seus pacientes, assim? Assim, eu costumo dizer que essa é a pergunta de milhões da oftalmologia, né? Porque se a gente perguntar para os maiores especialistas, essa resposta vai variar. Porque a literatura não é clara em relação a isso. Cada autor tem uma métrica. Tem autor que trata o grau estático total. Tem autor que trata 5% abaixo da estática. Tem autor que trata manifesta. Tem autor que trata a manifesta mais a diferença entre o grau da estática com a manifesta sobre 2. Então, assim, a verdade é que não é uma regra de boa, uma regra assim, única, assim. Então, assim, o que eu, Carla, costumo fazer é sempre deixar o meu paciente para mais perto da refração estática. E o Marconi sempre pergunta como é que a gente faz a ciclopegia, e isso é uma coisa muito importante. É uma dica importante, né? Muita gente às vezes fica curioso e às vezes inseguro um pouco quanto a isso. E isso, assim, é uma coisa que eu tenho visto bem frequentemente, assim, com o pessoal da oftalmopediatria, porque minha filha é alta hipermétrope. A gente faz uma gotinha de ciclo com uma gotinha de midriacil. Depois você pode até pingar o ciclopentolato novamente, mas o importante é que você refrate esse paciente, faça a refração dele 40 a 45 minutos após a ciclopegia, para você conseguir esse pico da ciclopegia, né? Mas assim, voltando ao que você falou sobre como que eu trato esses pacientes, eu sempre costumo tratar dessa forma, mais próximo da estática. Só que tem alguns pacientes que a refração estática e a manifesta vai variar muito. Vai variar muito. E esses sempre são desafiadores, esses casos, assim. Nesses casos, onde dá uma diferença de mais de 2, de mais de 3 graus de hipermetropia, o que eu costumo fazer? Eu sempre chamo esse paciente para uma consulta que eu chamo de pós-ciclopegia. E aí, no momento onde o paciente não estiver mais ciclopegiado, eu vou colocar no GRINS o grau ciclopegiado total e vou diminuir o mínimo possível para aquele paciente alcançar a máxima visão.
tá? Sim. E geralmente é isso que... Pra ficar confortável, Pra né? ficar confortável, é o que eu vou tratar. Mas, geralmente, quando o paciente tem próximo de 40 anos, funciona muito, ele aceita muito de boa. Mas, às vezes, se o paciente é muito jovem, tem próximo dos 20 e poucos, ele pode ter muita dificuldade de aceitar esse grau. Aí, o que eu costumo fazer é tentar puxar, entre aspas, essa refração para o mais próximo da ciclopegia possível. E, às vezes, eu deixo ele provisoriamente com uma lente de contato durante um mês. E assim, eu tenho um carinho especial muito grande por esses pacientes, porque eu sou essa paciente. Sim. Eu sou essa paciente com meus 20 e poucos anos. Sim. Acho que a grande dica é essa, assim, né? Primeiro, assim, lembrar, né? É raro ter uma diferença grande entre as refrações. Exato. Mas, o que a Carla colocou, acho que é fundamental. Assim, nesses casos, eu sempre lembro de um paciente que eu tive quando eu era fellow ainda lá no HC, que tinha uma diferença de 3 graus, né? Assim, nesses casos, o mais recomendado é você eventualmente passar essa refração mesmo para o paciente, ou em óculos, ou em lente de contato, principalmente em jovens, e ver como ele se adapta, assim, né? Mas é raro diferenças tão grandes, né? Eu sempre brinco que tem o que a gente fala em congresso e podcast, e tem o dia a dia, mas Verdade. porque é difícil mesmo, assim, né? Às vezes, se tiver uma diferença muito importante, você trata isso e o paciente fica desconfortável no pós-operatório. Você trata a ametropia que ele realmente tem na estática. Vai acabar queixando para longe, ele vai acabar ficando um pouco. Então, às vezes, é legal você... Míope, né? Fica míope mesmo, assim. E assim, você explica para ele, não, mas é o grau que você tem, vai melhorar e melhora. E às vezes nem é tão longo esse período, né? Porque é diferente, né, da refração ele usando óculos ou lente. E depois da correção é mais rápido, né? Tem bastante evidência sobre isso, mas é um desafio. Então, quando for grande, essa diferença for grande, isso que a Carla falou, é legal prescrever isso para o paciente algum tempo, ou com lente de contato, ou com óculos, deixa ele viver isso um pouquinho, eventualmente até entender melhor como isso funciona, e a partir daí você define a sua conduta. Sim. E vocês tratam até quanto? Mais 5,5, mais 6? Como que é? Tem algum... Qual que é o limite de vocês da refração? Eu trato até mais 6. Eu tento ficar próximo do que a Academia Americana recomenda, assim, vocês, gente. Não, assim, essa é uma pergunta legal. Assim, na verdade, acho que a gente tem que ir além do número, né? Sim. Individualizar cada caso, né? A gente tem um limite baseado, digamos assim, na ametropia, especificamente. Tem um limite baseado, eventualmente, na curvatura. Sim. Eu gosto de considerar um limite baseado na espessura epitelial. Então, acho que a gente tem que considerar tudo. E um quarto ponto, que é a excursão que esse paciente vai fazer. Então, a gente tem que considerar tudo isso junto, né, para definir. Se a gente for falar especificamente só da ametropia, eu concordo com o que a Carla colocou. Eu sempre vou ficar ali em torno de 5,5, 6, se a gente for falar só da ametropia. Então, claro, se chegar um paciente com mais 7, por exemplo, né, o excimer laser não é uma opção. Mas a partir daí, ali, aquele paciente entre 5 e 6, a gente precisa analisar outras variáveis, como, por exemplo, o K final. Há uma discussão importante, né? Papers recentes foram publicados sobre o limite de K, que seria o considerado aceitável, recomendado. Eu sempre digo que, de novo, e o que essa literatura mostra, né? Mas a gente já fala isso bastante desde o primeiro Refrativa Rio. Eu sempre lembro de ter falado, sempre insisti nisso, que mais importante do que o valor de ceratometria final é a excursão que o paciente faz. Então, se ele vai sair de 47 para 49, é uma coisa, embora seja mais raro em pacientes hipermétricos, altas curvaturas, mas tem, de 45 para 49, e se ele vai sair de 42 para 48, entende? Assim, uma excursão muito alta é pior do que o valor de K final, né? E agora... Claro que pacientes que têm Ks acima de 49, ele começa a entrar numa zona onde ele pode perder qualidade de imagem, principalmente 50, é um bico, como se fosse um paciente com cone. Então, não só por conta das aberrações, mas pela própria área central que esse paciente forma. Então, nesse grupo, especificamente, eu tenho bastante cautela. Eu gosto de ficar em torno de 48,5, 49,5, nessa faixa, mas, de novo, tentando entender qual vai ser a excursão desse paciente. Agora, outro ponto importante é que, em geral, pacientes com altas hipermetropias, eles têm mais chance de regressão. E é um cenário onde eu sempre digo que o cirurgião precisa ter bastante cautela. Além do aumento importante de aberrações esféricas, especificamente no paciente onde eu faço o primeiro tratamento
hipermetrópico. A córnea vai mudar de sinal, né, nesse tratamento, né, ela vai mudar de sinal. Então, eu já fiz um tratamento hipermetrópico, ela muda de sinal em relação à aberração esférica, e eventualmente esse paciente, vamos supor, tinha mais 5, 5,5, ele volta com mais 2. Aí você vai lá e trata de novo mais 2. Além de você poder explodir, esse é um dos poucos casos onde a aberração esférica ainda faz sentido, digamos assim, para ser medida, principalmente se esse paciente tiver uma pupila grande, dependendo do tipo de atividade. Eu sempre conto um caso que eu tive, depois eu posso contar para vocês, que é legal. A gente vai querer saber. De paciente com vários tratamentos hipermetrópicos que foi encaminhado. Mas nesse grupo, especialmente, é que eu acho que vale a pena a gente analisar o mapa epitelial. A gente lembra que, em teoria, para cada dioptria de hipermetropia que eu vou corrigir, ou seja, para quem está menos familiarizado, lembrando que o paciente hipermétropo, a gente vai encurvar a área central, né? O laser é aplicado na periferia e a gente encurva a área central. Em média, para cada dioptria que eu encurvo, eu vou afinar o epitélio em torno de 2 micras. Tá? Então, em geral, para tratamentos primários, pensa, se eu tratar uma alta hipermetropia, vamos supor, 5, tá? Eu vou afinar esse epitélio em torno de 10 micras. Tá? O que, em geral, para tratamentos primários pode não ser tão problemático. Mas o ideal é a gente medir. Porque o que a gente sabe? O epitélio tem, em média, 50 e pouquinhos micras, 54, 52. Né? O nosso estudo mostrou uma média de 54 na área central. Outros estudos, dependendo do aparelho, em torno de 50. Então, vamos supor, esse paciente você tratou mais 5, ele saiu de 52, para ficar numa média, para 42. E a gente sabe que quando o paciente começa a entrar numa zona abaixo de 36, muito crítico, abaixo de 32 de epitélio central, esse epitélio começa a ter risco de não fechar. Então, no tratamento primário, pode não ser tão problemático. Mas se você vai retratar esse paciente que progrediu, aí você pensa, ele vai lá, regrediu 2 dioptrias. Você já tinha tratado 5, trata mais 2. Aí esse paciente vai sair ali de 42 para 38 micra de epitélio central. Então, você já começa a entrar numa zona onde o epitélio pode não fechar. E aí, portanto, 2 coisas importantes, né? Monitorar o epitélio para tratamentos primários de alta hipermetropia, mas principalmente para retratamento de hipermetropia. E 2, ficar atento, porque se esse paciente desenvolveu uma síndrome apical, que exatamente o epitélio não fecha, ele faz uma opacidade central, não é RASE. É uma opacidade central simplesmente porque o epitélio não cicatriza ali naquela região. No bico, né? No bico, ele fica literalmente um bico, o epitélio vai afinando até uma hora que ele vai tentando fechar e não fecha mais, né? E aí a gente precisa aplanar esse epitélio e eventualmente esperar esse epitélio fechar, independentemente da ametropia. Um quadro que ninguém quer passar, né? Independentemente da ametropia. Então, acho que é legal a gente lembrar disso, né? Não só a ametropia em termos de limites, né? Não só a ametropia, mas em termos de ametropia, acho que entre 5,5 e 6. Lembrar da curvatura final, que, de novo, não é só o K final, mas que se você quiser morar num lugar confortável, acho que em torno de 49, 49,5. Lembrando que, por exemplo, estudos que vão acima de 49, tem alguns estudos que mostram, mas você vê ali o percentual de pacientes perdendo 2 linhas ou mais, muitas vezes passa de 3, 5%. Sem dúvida. E, então, é uma zona que eu prefiro não entrar. Né? A gente lembra que, de acordo com o FDA, os excimer lasers, o ideal é que a gente não tenha paciente, para serem considerados seguros, você não tenha paciente perdendo, 5% dos pacientes perdendo 2 linhas ou mais de visão. E a gente vê na literatura que em alguns casos acima de 49, você aumenta significativamente o percentual de olhos perdendo 2 linhas ou mais de visão. Vai perdendo a segurança, né? Então você entra numa zona que eu acho desconfortável, né? E por último, a avaliação do epitélio, né, que é, como eu disse, não só importante para o tratamento primário, mas é fundamental para monitorar o retratamento, né? E lembrar que mais importante do que o K é o delta, né? A excursão que esse paciente vai fazer. O que eu acho assim, incrível do tratamento da hipermetropia e o que torna mais complexo é que, na verdade, uma coisa vai levando a outra, né? Quanto maior a metropia que você vai tratar, quanto maior a quantidade de hipermetropia você vai tratar, mais curvo vai ser o K final, maior vai ser a indução de aberrações de alta ordem, mais fino vai ser o epitélio no bico ali da córnea e, consequentemente, pode começar a cair a quantidade de acuidade visual. Então, na hora que você for fazer o seu planejamento, que você pegar um paciente hipermétrope, você tem que ver se esse tratamento cabe na córnea, em termos de curvatura, em termos de ametropia, em termos de espessura. Então,
essa análise global do paciente é muito importante. Vai muito além de um número mágico, né? Então, você tem que ter essa série de conceitos aí na sua cabeça para que você consiga fazer um planejamento seguro para o seu paciente. Sim. E além de trazer segurança, estabilidade para ele, você vai conseguir atingir o ponto que você quer, né, ali. E aproveitando que vocês falaram da regressão, né, para entrar um pouquinho mais nesse tema, acho que os limites acho que a gente deu para falar bem, né, e a gente sabe que, como a Carla falou no começo, até por conta do tipo de refração que esse paciente tem, da latente, da manifesta, acaba que às vezes tem mais chance de regressão, mas também às vezes pode ser o grau ali, né, que sobrou, assim. Então, no dia a dia, assim, tem dicas pra gente conseguir diminuir essas taxas de regressão, como, por exemplo, o Marconi até citou no início, né, da zona ótica. Então, o que vocês tentam utilizar aí pra tentar minimizar isso? Assim, esse documento da Academia Americana de Oftalmologia, que vai sair em breve, sobre essa parte da segurança do tratamento e eficácia do tratamento da hipermetropia laser, existem grandes fatores que foram decisivos para essa mudada aí do paradigma da cirurgia da hipermetropia. Como vocês já falaram, o uso de zona óticas maiores do que 7 milímetros. Isso foi muito importante, porque o tratamento da hipermetropia, ele é na periferia, e a gente faz... ele é bem mais abrupto do que o tratamento do míope. Então, consequentemente, ali tem uma tendência natural de proliferar mais o epitélio ali. Então, a zona ótica ampla, ela foi um fator crucial para esses resultados melhores em termos de regressão, né? Porque para que quando tivesse aquela zona ótica efetiva final, ela ainda se mantivesse ampla o suficiente para garantir uma boa visão do paciente. Os lasers de alta fluência, como o Marconi falou, isso é muito importante, porque antigamente a gente demorava muito tempo para poder tratar a hipermetropia e a córnea ficava ressecada. Mas agora, com os lasers de mais de 500 Hz, 750, 1000 Hz, ele fica muito mais rápido, então esse estroma fica muito menos desidratado, né? O sistema de flying spots também, como o Marconi falou, é imprescindível, porque esse laser não vai ser tratado, ele vai ser simultaneamente aplicado em vários pontos da córnea. Isso permite esse leito estromal menos enrugado, mais smooth, o que consequentemente vai propiciar menos células para aquela interface ali. O uso de eye trackers extremamente rápidos, isso é muito importante para garantir uma boa centralização e para evitar as descentrações que podem acontecer ali por conta do ângulo capa. Então, tendo um tracker ultra rápido, você vai diminuir as aberrações ópticas de alta ordem, hipercorreções, indução de astigmatismos irregulares. E outras que, dependendo da plataforma que você for usar, você ter alguns tratamentos otimizados que podem facilitar e propiciar ainda melhores resultados na hipermetropia. Assim, eu acho que... E o que você acha de centralização, já que você está entrando nesse tema, assim, Carla? Sobre centralizar no vértice, né, no ápice da córnea ou no centro da pupila? Assim, isso é um dos grandes das grandes controvérsias no tratamento da hipermetropia, se trata no vértex ou no eixo visual, assim, por que a importância disso? Porque o hipermétrope tem um ângulo capa grande, né? Então, teoricamente, tratar no vértex diminuiria essa descentralização, diminuiria essa hipocorreção. Você tem uma chance maior de estar mais próximo do eixo visual real, né? Real. Comparado ao centro da pupila, Sim. que nesse caso, com ângulo maior, com ângulo capa um pouco maior, você tem uma chance
em teoria, né, sempre importante lembrar disso, de tratando realmente onde o paciente está olhando, né, que vai ser um reflexo de Purkinje, que vai ser no ápice ali da córnea, nesse grupo. Se você tratar no centro da pupila, em teoria você se distancia um pouco do eixo visual real, enquanto que no vértice da córnea você se aproxima um pouco mais do eixo visual real desse paciente. Né? É importante ter essa... Do que a gente está falando? Esse conceito, por que esse conceito é tão importante, né? Mas tem um paper do Soller que mostra, ele fez um grupo tratando de hipermétropes no vértex e um no eixo visual e não teve diferença estatisticamente relevante. Então, eu acho que é uma coisa muito mais conceitual do que, na verdade, na prática, a gente acaba vendo que tem um impacto na prática tão importante como os outros conceitos que a gente falou anteriormente, que de fato trouxeram uma outra performance para a cirurgia de hipermetropia laser, né? Eu concordo plenamente com a Carla. Porque hoje em dia, né, a gente tem mais uma forma de customização do tratamento, né? Lembrando, né, que a gente já customizou os modelos os chamados otimizados, né, onde a gente não induz mais aberração, ao invés de a gente não está preocupado em diminuir, mas só em não induzir mais, com o efeito cosseno levado em consideração. Depois os tratamentos guiados por frente de onda, onde a gente queria não só não induzir mais, mas reduzir as aberrações de maior ordem que aquele paciente tinha. Depois os tratamentos, isso é legal porque a gente vai aprendendo. Depois vieram esses tratamentos guiados pela topografia, e esses guiados pela topografia, diferentes aparelhos, né, hoje tem esse tipo de customização, são centralizados no vértice. E aí poderiam ser, digamos assim, mais adequados para os olhos hipermétropes. E ainda há espaço para debate, talvez olhos com hipermetropias mais altas, talvez faça mais sentido. Ainda assim, parece que essa diferença não é clinicamente relevante. Tem pelo menos 2 bons estudos mostrando isso. E nesse sentido, a gente tem resultados tão bons com os tratamentos, com o nível de customização que a gente faz, que são os tratamentos otimizados, né, que talvez a gente ainda não veja uma vantagem clara do tratamento guiado por topo para esse tipo de paciente com córnea virgem e hipermétrope. Tem muitas vantagens, né, o tratamento guiado por topografia, enfim, principalmente para o que eu chamo de cirurgia refrativa terapêutica, mas talvez... E hoje a gente já está falando do tratamento guiado pelo Ray Tracing, né, que já é uma outra tecnologia, onde a gente vai considerar realmente todo o caminho, né, do eixo visual, passando por todas as áreas de refração, né, da córnea, as camadas da córnea, o cristalino, até chegar vítreo, até chegar na retina. Mas assim, um ponto que eu queria colocar também, que você acha que é muito legal, que você tem um pouco a ver com o que você falou, que assim, tem que lembrar, né, que o paciente, há uma peculiaridade no paciente hipermétrope, que é a recuperação no pós-operatório. Então acho que a gente tem que conversar muito, é uma dica importante para o cirurgião que está ouvindo a gente, lembrar de falar para o paciente, principalmente se esse paciente for presbita, é o seguinte: olha, vai melhorar mais para perto, e isso significa que às vezes é muito mais perto do que a gente programou nos primeiros dias, e depois a gente vai encontrar o lugar onde a gente planejou em termos de visão de perto, e a visão de longe vai melhorar. Se a gente não fala isso no pré-operatório e logo no pós-operatório imediato, o paciente fica muito ansioso. Verdade. Com razão. Sim, porque ele não sabe disso. Então ele fala, nossa, alguma coisa não funcionou. E depois, em comparação com o paciente míope, a gente tem muitas vezes uma fase um pouco maior de oscilação da visão. Então é importante lembrar isso para o paciente. Fala para o paciente no pré-operatório, repete, pede para ele dizer para você que você falou, porque assim, isso te dá muito mais conforto e tranquilidade no pós-operatório e diminui a ansiedade do paciente. É legal isso que você falou, até para a gente falar da técnica, né? Em relação ao LASIK, que é o PRK, a gente vê essa oscilação maior na hipermetropia em ambas as técnicas, mas com certeza no LASIK vai ser menos, né, do que no PRK. Para vocês, tratamento hipermetrópico sempre que possível LASIK. É isso? Sem dúvida. Assim, porque o LASIK é muito mais estável, né? A gente sabe que vai ter esse shift miópico no pós-operatório inicial, assim, mas no PRK isso é muito mais exacerbado, e às vezes isso dura 3 meses, esse shift miópico, né? E ainda depois de 3, 6 meses, ele ainda continua variando o grau, então às vezes pode variar mais de uma dioptria no pós-operatório, assim, então
é um pós-operatório, assim, um pouco angustiante para o paciente. O LASIK, ele já é muito mais, ele varia muito mais. Ali os estudos mostram que cerca de 0,25 dioptria. Então, ele é muito mais estável, né? Então, o LASIK sempre é a minha cirurgia de escolha quando cabe para o paciente, né? E eu reservo o PRK para hipermetropias em casos muito reservados, e geralmente, assim, só até 3 dioptrias, não mais do que 3 dioptrias. O que assim, você acha? eu acho assim, primeiro, assim, eu acho que é importante deixar claro que o PRK é uma cirurgia segura, previsível, para o paciente com hipermetropia. Mas a melhor opção é o LASIK. Então, assim, não é que o PRK é ruim e o LASIK é bom. Sim, então, é importante deixar isso bem claro, assim, porque principalmente para quem está ouvindo a gente, está mais no início. Né? Então, o PRK é uma cirurgia excelente também para o paciente hipermétrope. Mas o resultado final lá vai ser equivalente, né? Só vai demorar um pouco mais para isso, né? Mas o LASIK é melhor. E o LASIK é melhor principalmente porque parte dessas oscilações que acontecem no pós-operatório tem relação com o epitélio. E a alteração epitelial no paciente hipermetrópico submetido a PRK é muito maior do que o paciente hipermétrope submetido ao LASIK. Então, nesse sentido, a gente tem uma previsibilidade, um resultado muito mais rápido. Mas nos casos em que você, por algum motivo, do ponto de vista de segurança, não pode fazer LASIK, o PRK é excelente. Por exemplo, eu faço PRK com frequência em pacientes com hipermetropia pós-RK. E como você vê, né, os resultados são muito bons. Claro que eu preciso entender bem essa córnea. Então, muitas vezes, né, nesse grupo, eu faço até o tratamento primeiro de um olho, porque são pacientes hipermétropes, mas não são córneas virgens, né, um paciente que aplanou ao longo do tempo. Então, para eu entender bem onde é que ele vai chegar, eu faço primeiro o PRK no olho, deixo ele cicatrizar, entender um pouco melhor, até de repente faço algum ajuste para o segundo olho. Mas a minha técnica de escolha para os pacientes com hipermetropia é LASIK, e assim, é realmente um resultado excelente nesse grupo. A gente fica muito satisfeito. É um paciente que fica muito feliz, né? Porque ele é presbítero, ele não enxerga muito bem, nem de perto, nem de longe. Então, assim, é uma cirurgia que o paciente está rindo de orelha a orelha. Às vezes, mesmo que ele tenha um grauzinho residual, eu não vejo uma insatisfação tão grande dos pacientes no pós-operatório do que, às vezes, o míope, ele é mais, assim, bitolado naquela coisa, zerou, não zerou, zerou, não zerou, do que o hipermétrope. E até para a gente já ir em direção ao encerramento, Carla, mas o ponto que você colocou é muito legal, falando do paciente presbítero, né? Porque naturalmente a mudança que a gente vai provocar na córnea do paciente hipermétrope é uma mudança que mantém a relação entre o centro da córnea e a periferia da córnea que se tem numa córnea normal, em relação à asfericidade, porque a gente sabe que o centro da córnea é mais curvo do que a periferia da córnea, e é exatamente essa diferença de curvatura entre o centro e a periferia que faz com que a gente tenha uma asfericidade negativa. Nos pacientes presbíteros, a gente extrapola essa diferença, encurvando ainda mais essa área central. E aí, nesse grupo, a gente consegue, em teoria, criar um delta de asfericidade que é muito mais próximo do subsequente delta de aberração esférica, que vai deixar esse paciente, que é asfericidade em torno de 0,6 e aberração esférica em torno de 0,4 de delta, que vai fazer com que esse paciente tenha um espalhamento de foco que ajuda para perto intermediário sem perder qualidade de imagem. Então você tem uma visão que melhora um pouquinho, mesmo naquele olho que eu programei para longe, né, vou ter um espalhamento da imagem, ajuda um pouquinho para a visão intermediária e perto, claro que não com tanta nitidez, e no olho que eu programei para perto, ainda mais. Então, na soma, na fusão das imagens dos dois olhos, esse paciente presbítero hipermétrope fica muito feliz também pela maneira como eu mudo a curvatura e a relação que eu provoco de diferença de asfericidade e aberração esférica. Então, é muito interessante entender bem as particularidades desse grupo. Da hipermetropia. Nossa, ótimo, gente. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante sobre esse assunto. Mas eu acho que a gente tem que deixar um pouco pro curso também, né? Então, se quiserem saber mais, né? A gente tá, o quê? A menos de 90 dias do curso, né? Então, vamos... Bem menos, falta quase 2 meses agora. Falta pouquinho. Quase 60 dias. No final de janeiro. Verdade, O curso é daqui a pouquinho, amanhã de manhã já, pô. Tá chegando tá já. chegando. E lá a gente vai falar ainda com mais profundidade sobre hipermetropia
e o tratamento com o Excimer Laser. E não só na grade teórica, né? A gente fala nos Dry Labs de programação, a gente fala no universo básico, onde a gente vai trazer casos clínicos reais ali para os alunos irem acompanhando a programação etapa por etapa. Lembrar disso aí do universo básico, né? Exatamente, porque quem tem essa dúvida vai poder tirá-la de maneira bastante confortável no universo básico. Sim. Ali a gente tem a chance de, para quem está mais no início, para quem tem mais dúvida, a gente criou o universo básico exatamente com esse propósito. Ano passado ele já foi muito bom, né? Estreou o universo básico, estreou ano passado, esse ano a gente aprimorou, né? E eu lembro, né, só como a gente falou isso aqui de data, lembrar que o curso é de 26 a 30 de março. Esse ano, né, Cláudia, a gente vai ter mais uma edição do Prime, na sequência do Refrativa Rio, que vai ser dia 31 de março de 1º de abril, ou seja, segunda e terça-feira na sequência. Aí é totalmente hands-on, sob supervisão, cirurgias reais. Então, e a gente lembra que o Prime, né, é uma opção para quem já fez o Refrativa Rio original, para a gente garantir que esse cirurgião já tenha, né, essa base que a gente tenha feito os wet labs e tudo mais. Então, a gente fica muito feliz. Aproveitar para fazer os wet labs no curso e já sair colocando a mão na massa. E, Marconi, e a dica cultural, né? Pra gente encerrar. Eu fico muito feliz, né, de ter recebido você aqui, Carla. Eu sabia que você ia dar um show como sempre. E para encerrar, a gente sempre tem uma dica cultural, né? Hoje, que eu acho que tem tudo a ver com a tua participação aqui, eu vou dar a dica cultural, um livro do Grayling, que é um livro de 2016, chama As Fronteiras do Conhecimento, né, The Frontiers of Knowledge, e é um livro que eu acho assim, bastante interessante, porque ele discute os limites do conhecimento e a importância do pensamento crítico, que é uma coisa sobre a qual eu falo muito, né? E o grande insight desse livro do Grayling, que como eu falei, já é um livro aí já de 2016, né, é um livro muito interessante, é que ele sempre diz, né, que o conhecimento, né, não é simplesmente você conhecer muitos fatos, né, mas é a maneira que você relaciona o que você captou com o que você tem de conhecimento sobre a vida. Então eu acho isso muito interessante, é um livro que abre a cabeça para quem quiser ler um pouquinho sobre filosofia de uma maneira leve. É um livro um pouquinho grosso, mas vale a pena a leitura. Acho que como dica cultural, o pessoal gosta geralmente mais de dica cultural quando eu falo de série ou de filme, viu? Livros são menos populares, mas eu continuo aqui na minha jornada pelos livros, que o conhecimento a gente sempre aprende eu mais. Acho que sempre compartilhar a dica sempre é bom. Sem dúvida. É isso, né, gente? Carla, você gostou? Poxa, estou muito feliz de estar aqui, gente. A gente gostou muito de estar com você aqui. Pode me chamar sempre, eu vou estar sempre aqui. Maravilha, Obrigada, Carla. gente. Pessoal, esse foi o Coffee and Rio de hoje, disponível nas principais plataformas de podcast. Eu lembro, entra lá no nosso site, quem quiser se inscrever no nosso curso, refrativario.com. Até a próxima.